Meus irmãos, graça e paz, livro de Ruth, capítulo 1, alguns versículos, a partir do verso 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Veja só, está saindo de Belém, de Judá, para ir para Moabe. Guarde isso. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Guarde isso. As esposas dos filhos de Noemi eram moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Meus irmãos, o livro de Ruth é maravilhoso e eu faço um convite para você estar lendo ele na sua casa, porque ele é um livro bem curto, é 4 capítulos, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, é apenas 4 capítulos e a gente aprende lições extraordinárias com Noemi e com Ruth, essas 2 pessoas. Mas uma breve mensagem sobre esse livro e essas 2 grandes mulheres. Vamos lá. Noemi com seu esposo ali em Belém, em Judá, aonde é uma terra ao qual Deus abençoava o povo de Israel, só que a palavra fala que veio grande escassez de fome naquela região. Tá bom? Por quê? Essa história se passa nos tempos de Juízes. E a gente sabe que no tempo dos Juízes tinham muitos altos e baixos por causa do povo de Israel, por causa da idolatria deles. E quando eles se afastavam de Deus, Deus mandava fome sobre a terra. Então eles viveram nesse tempo. Tá bom? Então veio grande escassez de fome. Então, aqui ó, para vocês saberem, Belém, meus irmãos, olha o que significa Belém: terra do pão, terra do pão. E Moabe, que é para onde eles foram, é uma terra amaldiçoada, e nós vamos aprender isso daqui um pouco mais para frente. Então Elimeleque, o esposo de Noemi, pega Noemi e seus 2 filhos, saem de Belém e vão para Moabe. Chegam em Moabe, Elimeleque morre. E depois seus 2 filhos casam com Orfa e com Ruth, e eles também acabam morrendo. E aí fica Noemi, a sogra, e as 2 noras, Orfa e Ruth. Meus irmãos, vamos lá. Vamos começar a tirar lições aqui desde o início. Elimeleque, o sacerdote da casa, do lar dele, olha a decisão que ele toma de sair de Belém, uma terra onde era uma terra que Deus estava presente ali no meio do povo de Israel. Belém, que significa terra do pão, aonde, ao invés dele pegar sua família e fugir para um lugar, uma terra amaldiçoada, era muito melhor e muito mais fácil clamar a Deus para que não faltasse nada para a família deles. Mas ele toma uma decisão errônea, aonde desestrutura toda a sua família, e a gente já viu aqui que ele acaba morrendo e seus 2 filhos também. Meus irmãos, Belém, terra do pão, olha para onde eles vão. Moabe, terra amaldiçoada. Agora vamos entender por que a terra de Moabe era amaldiçoada. Se a gente voltar lá em Gênesis, nós vamos ver que Ló, ele tem filhos com as 2 próprias filhas. O primeiro incesto da Bíblia Sagrada. As filhas de Ló, as 2 filhas de Ló, dão vinho ali para o pai delas, e elas se deitam com o próprio pai, e elas engravidam do próprio pai. E ali surge o primeiro filho, Moabe e Amon. E desses 2 filhos,
é esse povo, os moabitas e os amonitas, dois povos que foram de uma descendência amaldiçoada por causa da sua prática ilegal com seu pai, por causa de suas mães. Então, Moabe, uma terra amaldiçoada, meus irmãos, uma terra amaldiçoada, um povo amaldiçoado. Então, ele sai da terra do pão para ir para uma terra amaldiçoada em busca de alimento. Agora, para você que está vendo essa mensagem, não saia da presença de Deus, não saia da casa do Pai, não saia da casa do pão. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas ao seu redor estejam caindo, fique firme na presença de Deus, clame a Ele, o Senhor não deixará a sua casa ser atingida pela fome, o Senhor não deixará a sua casa ser atingida por mal nenhum. Clame ao Senhor, por mais que as coisas ao seu redor estejam difíceis. Não saia da presença de Deus, porque Belém era a presença de Deus, sim. Judá, a terra de Israel, era a presença de Deus, era o povo de Deus. Não saia da presença de Deus. Não faça isso, não cometa esse erro. Não cometa. Por mais que a terra de Moabe esteja te oferecendo coisas, não vá, porque é uma terra amaldiçoada e ali você vai pagar um alto preço. Então Elimeleque sai daquela terra do pão, a terra de Deus, a terra de Israel, para ir para uma terra amaldiçoada. Chega lá, a gente já viu na história, Elimeleque morre e os seus 2 filhos também morrem. Meus irmãos, essa é uma primeira parte da mensagem, que sirva de lição para nós. Não saiamos da presença de Deus. Não saia, permaneça firme. Permaneça. Agora entra Ruth. Meus irmãos, é uma breve mensagem. Então, resumindo esses 4 capítulos do livro de Ruth. Quando Noemi se encontra nessa condição viúva e sem os 2 filhos, meus irmãos, uma mulher viúva não era fácil para ela. Se você vê na cultura judaica, nas leis judaicas, eram difíceis as coisas. Mas a gente não vai entrar nesse mérito para a gente não tomar tempo. Mas não era fácil. O que Noemi decide fazer? Decide voltar para a casa dela, lá para a terra de Belém, em Judá. Você que está ouvindo essa mensagem, volte. Se você está longe da presença de Deus, volte. Volte. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma segunda chance. Volte para a casa do Pai. Volte, por mais que as coisas vão ser difíceis. Volte, que Deus está te chamando. Noemi decide voltar, e aí ela tem as suas 2 noras. E ela fala para as 2 noras, olha, eu vou voltar, mas vocês precisam seguir a vida de vocês. Vocês ainda são jovens, vocês precisam se casar novamente, e eu já sou velha, não posso gerar filho para que vocês esperem para casar com os meus filhos que ainda vão nascer. Não, isso não vai acontecer. Vocês precisam seguir a vida de vocês. E aí entra Ruth na história. Meus irmãos, Orfa e Ruth. Orfa decide seguir a sua vida, mas Ruth toma uma decisão que muda a sua vida para sempre. Muda a sua vida completamente. A decisão de Ruth é uma decisão maravilhosa. Mas por que dessa decisão? Porque certamente, meus irmãos, Noemi conhecia o Deus de Israel. Ela era da terra de Israel. Certamente Noemi pregava sobre o Deus de Israel para elas. E elas conheciam, elas estavam naquele ambiente. Então, Orfa decide seguir a sua vida e ficar ali nas terras de Moabe. Mas Ruth diz o seguinte para Noemi: aonde você for eu vou, aonde você morar eu moro, aonde você pisar a planta dos seus pés eu vou. E o mais importante, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ruth diz o seguinte para Noemi: o teu Deus será o meu Deus.
Meus irmãos, que atitude maravilhosa. Que atitude maravilhosa. O porquê dessa decisão de Ruth? Porque ela ouvia sobre os milagres que Deus fazia. Ela ouvia Noemi falando sobre o Deus de Israel, grandes coisas que Deus tinha feito lá no passado. Ela conhecia sobre o Deus de Israel através do testemunho de Noemi. Agora, vamos ser como Noemi. Vamos ser. O que as pessoas estão extraindo de nós? Será que você está sendo Noemi na vida das pessoas? Será que as pessoas têm coragem de apontar o dedo para você e dizer: o teu Deus será o meu Deus? Porque eu vejo Deus na sua vida, porque você prega para mim, você fala desse Deus maravilhoso, você fala desse Deus que faz milagres, você, mesmo passando por dificuldades, você ama esse teu Deus. Então o teu Deus será o meu Deus. Será que somos como Noemi? Será que as pessoas estão enxergando Deus na nossa vida? Será que as pessoas estão ao ponto de dizer: o teu Deus será o meu Deus? Que atitude maravilhosa! Vamos voltar para Ruth. Essa decisão que Ruth tomou mudou a vida dela por completamente, a tua história completamente. E a vida de Noemi também. E agora eu faço um convite para você mergulhar nesse livro e ler. São apenas 4 capítulos. Então elas voltam, Noemi e Ruth voltam para Belém, em Judá. E aí elas chegando lá, Ruth tem uma dificuldade para achar um emprego porque ela era moabita. E a gente sabe que os moabitas eram amaldiçoados. Existia uma lei mosaica de que os moabitas não poderiam estar no meio da congregação de Israel. Meus irmãos, não é fácil. Mas a atitude de Ruth transformou maldição em bênção. Ruth veio de uma descendência amaldiçoada. E por causa da atitude dela de servir o Deus de Noemi, Deus transforma a maldição em bênção. Ruth casa com Boaz. Leia a história maravilhosa. Boaz era um homem muito próspero, um homem muito rico. E aí você vai ver que na história, meus irmãos, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus, você vai ver Ruth, você vai ver Boaz. Cristo veio da genealogia também de Ruth e de Boaz. Deus transformou maldição em bênção. Agora, não importa o teu passado, não importa a tua descendência, não importa de onde você veio, o que vai importar é a tua decisão de agora em diante. Tome uma decisão de servir o Deus de Israel. Tome uma decisão de servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Tome uma decisão de servir a Jesus Cristo e a tua vida vai mudar. Creia nessa mensagem em o nome de Jesus e Deus te abençoe. Amém.